envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Ou seja, para nós, né, encarnados, é uma coisa muito sutil mesmo, mas para o espírito já é uma coisa mais grosseira. E aí vai depender como a gente... Isso aí é uma pergunta básica do Livro dos Espíritos. Depois a gente vai sabendo, né, através dos estudos, que esse perispírito ele pode ser mais sutil ainda, conforme é o espírito mais elevado, né? Conforme o plano onde ele habita. Né? Mas isso vai ficando mais para frente. Bom, eu me permiti pegar uma espécie de colazinha do que o Lu tem feito nos últimos trabalhos dele, que é botar Miramês. A Andréia também faz isso, né? Aí eu fui lá, né, no livro lá e busquei Miramês para ele fazer o comentário, que facilita o nosso comentário aqui. Vamos lá. Ah, sim, tem a nota de Kardec que eu ia esquecendo. Olha lá, envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Né? E aí ele Marcos fala... Heleno, eu tenho uma pergunta. Pois faça, Eu sempre tive dúvida em relação à questão do perispírito, pelo seguinte: quando a gente desencarna, o perispírito acompanha o espírito para o plano espiritual, certo? certo. Então, aos nossos olhos, ele teoricamente é invisível, é isso? O A olho gente do encarnado a não ser o entendi. vidente. Uhum, entendi. Era isso que eu queria saber, sempre ficou dúvida. Como que o espírito vai envolto numa capa, teoricamente, e a gente não consegue ver essa capa, mas já me esclareceu. Obrigada. É que para nós essa capa é muito sutil, né? Aí a gente não vê. Mas para o outro espírito, ou para o vidente, ele consegue ver. Vamos ver um exemplo mais grosseiro, não está me ocorrendo. Se me ocorrer, eu falo. Vamos lá à frente. De repente, dentro dos comentários de Miramês, a gente consegue elucidar mais isso. Eita, vamos passar à frente. Então, vamos lá. Heleno, Oi. posso ler uma observação que o autor colocou aqui? Sim, pode. Ele coloca em seguida da resposta dos espíritos. Com relação à resposta dada pelo espírito, é vaporosa o suficiente para que ele possa se elevar na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Refere-se à faculdade conhecida pelo nome de volitação, que é a capacidade que o espírito possui de se deslocar pelo espaço pela simples ação da vontade. Perfeito. Colocou isso como uma observação. Perfeito. É que a tua edição é mais nova, talvez, ou de uma Ela outra é bem editora do recente. que a que eu tenho. Né? Beleza. A minha edição é do tempo que eu era da mocidade, então não é tão novinha assim. Né? Ok. Mas, se bem que a gente, aqui cabe um parênteses, né? Não é todo espírito que consegue volitar, porque isso aí Pois também é. vai depender do mental dele, da vibração dele, onde vai torná-lo mais denso, mais preso às coisas terrenas e da condição que ele vai poder se desprender um pouco mais e volitar. Então, o Miramês comenta no nosso livro, que eu esqueci, tem uma tarde na frente, eu puxo a tarde aqui para ver se eu consigo. Essa tardinha é um atropelo, né, gente? Como é que faz para tirar isso daqui? Ah, consegui. Vou botar ela aqui embaixo agora. Vou botar ela do lado. Não vai para o lado? Só vai para cima ou para baixo? Não vai para o lado. Não fica aqui embaixo, depois eu boto ela para cima. Então, no livro Filosofia Espírita, volume 2, a questão é comentada por Miramês, né, a questão 93 do livro do Espírito, ele começa comentando assim: assim como damos formas
aos nossos pensamentos e, de certo modo, vida às nossas ideias, nós somos o produto dos pensamentos de Deus e recebemos vida pelo seu poder magistral, pela arte que tem de criar. Somos filhos de Deus, como somos pais dos nossos pensamentos. Tudo que criamos povoa a nossa mente, a nos entregar os resultados das nossas intenções desde quando fomos criados pelo Senhor. Começamos a viajar do alfa ao ômega e do ômega ao alfa. Porém, necessitamos de instrumentos para essa grande viagem. Assim como na Terra precisa-se de roupas para vestir e de carros e outros instrumentos para viajar. Essa é a lei universal. Mas não foi? Gente, parou de... Oh, meu Pai do céu. Foi agora. O espírito reveste-se de uma roupagem a que chamamos de perispírito, sem que esta seja definitiva. Olha só, Camila. Sem que esta seja definitiva. Ela é apurada conforme a evolução do espírito, ou suprimida de acordo com o mundo em que ele habita. Existem ainda variedades de corpos usados pelos espíritos de que muitas escolas espirituais igualmente dão notícias, pelas suas pesquisas. Compreendemos o caso de uma complexidade muito grande, mas fascinante, de modo a nos atrair a atenção para estudos mais sérios, dada a engenhosidade de sua formação. O que ele quer dizer com isso? Que a gente ainda tem muito que aprender sobre esse tema. Não só na questão do perispírito, como na questão dos corpos físicos. Ele diz, existe ainda variedade de corpos usados pelos espíritos. Vamos lembrar daquele estudo que o Luciano trouxe aí, né? Falando dos antigos aí, dos gigantes que foram encontrados lá, dos Anunnaki, aquela coisa toda. Eu não sou muito bom em explicar isso não, o Lu é que é bom nisso. Então, a gente vai ter variações no corpo físico. Obviamente, essas variações são causadas pelo próprio perispírito, que, por sua vez, é formatado, vamos assim, por assim dizer, pela vontade do espírito, pela aquela questão do que penso, logo existo, sou o que eu penso. A gente vai plasmando, né, já na vida espiritual, as nossas condições, né, e vai moldando o perispírito dentro das nossas condições aqui na Terra, para que tenhamos os corpos que temos. E conforme for o plano em que a gente habitar, a gente vai ter mais ou menos condição de fazer isso, e o perispírito vai ser mais ou menos quintessenciado, digamos assim. Pulou já? Esse meu computador está doido. Uma hora ele pula do slide antes de eu tocar. Outra hora tem que dar 3 toques para ele pular. Está tentando me confundir. Vamos lá. Pode quer se perguntar, hein? A Camila e a Cris estão te perguntando aí. Gente, quem quiser perguntar, fala, porque daqui eu não vejo. Não, esqueci de baixar a mão, desculpa. Não, eu quero perguntar mesmo. Então pergunta, Camila. Nessa questão do perispírito, se não houver merecimento, ele for retirado, o espírito consegue sobreviver sem ele? Dependendo da região onde ele estiver? O espírito, uma vez criado, ele não vai deixar de existir. Essa é a informação que eu tenho até aqui. Sim. Né? Ou seja, nós não somos eternos, mas somos imperecíveis. Uma vez que fomos criados por Deus, nós podemos até chegar, espíritos endurecidos chegam à informação, né? Chegar àquela questão do ovoide, perder a forma humana e tudo mais. Isso vai levar, sei lá, quanto tempo, séculos ou milênios, para se restabelecer isso. Mas o espírito em si, ele não vai ser, pelo menos a informação que eu tenho, não vai ser extinto nunca, não vai se extinguir o espírito. Então ele continua sobrevivendo mesmo se ele não tiver o perispírito, né? Porque nessa explicação que você colocou agora, dependendo do estágio de evolução espiritual e do local onde esse espírito estiver assentado, vamos dizer assim,
se ele tiver sem o perispírito, ele continua normal, assim? Camila, pelo que eu sei, não É há o difícil caso essa dele estar pergunta, sem né? o perispírito, mas o perispírito, né, quanto mais evoluído, né, quanto mais puro esse espírito, mais diáfano, mais quintessenciado, mais leve, mais vaporoso é o perispírito. A ponto de, nos dizem os espíritos, se eu não me engano, está no próprio livro dos espíritos isso, ou se Uhum. não tiver, me perdoem, mas há uma obra em que é escrito que a ponto de, nos espíritos mais elevados, o próprio perispírito se confundir com o espírito. Parecerem uma coisa só. E Entende? se Mas foi. for no Então, menos o espírito elevado vai viver também, normalmente assim. Hã? e se for na condição menos elevada também, ele perde. Ele Não, se ele não vai perder, ele vai difunde. perder a forma. Aham. O ovoide, você não pode dizer que o ovoide não tem perispírito. O perispírito dele está lá em forma de ovo, é o que eu entendo. Ele Uhum. está cristalizado naquela situação. Uhum. Né? Essa Ele era a minha dúvida. embruteceu. Entendi. Se a gente perde o perispírito dependendo da situação em que a gente se encontra, se o espírito continua existindo, não vou falar de forma normal, porque o perispírito é proteção, né, do espírito, mas se ele pode continuar com a mesma atividade, sem a proteção, era isso. Mas você já conseguiu me explicar? Obrigada. Vamos Hoje vai ter supor, muita dúvida. eu não sei te dizer, não sei se Zé, Leonardo, Luciano, pessoal que estuda mais, saberia dizer. Eu já ouvi falar em casos mas eu não levei muito em conta esse treco, não entrou muito na minha cabeça, de se perder o perispírito. Mas perder como? E aquele espírito vai ficar como? Porque ele vai ter que interagir, e ele não pode interagir com a matéria sem perispírito. Sem perispírito, o espírito não consegue interagir com a matéria. Haja visto o próprio Cristo que, para poder reencarnar aqui, levou muito tempo para que fosse condensado o perispírito a ponto dele poder se manifestar na carne humana. Né? Além da limpeza que teve que ter sido feita no planeta com a retirada de alguns milhares ou milhões, não sei, você não sabe esse número certo, acho que 2 milhões, né? 3 milhões de espíritos trevosos que habitavam aqui. Mas ele teve que ir condensando aos poucos o seu perispírito para poder chegar aqui. Então, o espírito precisa do perispírito para interagir. Então, eu não acho, não acredito, aí é uma colocação minha, eu não acredito que o espírito mais inferior perca o perispírito. Eu acredito que ele perca a forma, tá? O que é uma condição dele, vai se embrutecendo tanto que ele vai ficar lá na chamada forma ovoide. Né? Aqueles que chegam para a forma do zoantropia também, eles se cristalizam naquilo achando que são animais. Mas tem ali um perispírito. É uma coisa plástica. A endoplastia que vai modificar isso de acordo com a mentalidade dele, com o crescimento dele. Eu acredito que seja isso. Tá? Alguma colocação mais ou posso continuar? Marcos, deixa eu só te dar uma sugestão. Ui. Esse quadrado cinza é que você deve ter aberto o chat para ler alguma mensagem e sempre quando a gente está compartilhando a tela Não, foi justamente para ver os participantes. Desculpa, ele ficou no meio da tela, né? e Para não vai ver. sair não. Já, Você vai já precisar. fechei. Isso, perfeito, isso mesmo. Tá. E Eu não sabia que ele aparecia na tela. Desculpa. É que aparece. quando falaram aí que tinha pergunta, aí eu fiquei olhando na barra, e aí na barra aqui eu vi participantes, aí cliquei em participante para ver quem é que tinha pergunta. Então vocês fazem isso. Eu não vou abrir mais esse negócio de participante. Vocês vejam aí quem é que está perguntando e me avisa, tá? Ou então fala. Tá bom? Tá? É uma questão de projeto mesmo do próprio Zoom. Eles, subiu mais uma barrinha aí. E só para fechar a fala rapidinho, tudo que você colocou em relação à questão da deformação perispiritual ou perispirítica, uma vez que o perispírito ele é plástico, ele é maleável, ele pode sim ir se deformando e se cristalizando na forma do ovoide, né? Então,
pesada que está a consciência e o espírito perde totalmente a consciência de si e ele vai se transformando em ovoide. Assim como também a zoantropia, como você colocou, né? O espírito vai se transformando hipnoticamente pela ação de terceiros em um animal qualquer ou na forma licantrópica. E ele aí é mais dele mesmo, né? A sua essência é tão má que ele acaba se transformando numa forma lupina, de lobo. Sim. Né? Então a gente tem aí a literatura mundial, lobisomens, muito possivelmente, evidentes do passado, podem ter visto uma forma licantrópica e ter criado essa aura mística e mítica em torno, né, desse espírito. Mas, na verdade, são seres humanos como nós, mas que, lamentavelmente, incorreram em inúmeros atos falhos ao longo da vida, né, e desencarnaram e deformaram o perispírito. Muito bom. Perfeito. Excelente. Então, tá. Deixa eu tentar dar só um pitaquinho para ajudar a Camila. A relação perispírito e espírito, que eu acho que você está na dúvida ainda. É uma relação de causa e efeito. O espírito sempre será a causa. O perispírito sempre será efeito. Então, toda pergunta que você tem que fazer está no espírito. E como resultado do pensamento do espírito, ou do que você achar que seja, vai plasmar no perispírito. Essa é a única relação que você precisa saber agora para ficar tranquilo. Ô Zé, e existe espírito sem perispírito? É isso, entendeu? A minha dúvida. Existe. Não Entendi. existe, porque é a causa dele, né? Enquanto que na nossa escala evolucionária, cuidado que a palavra espírito só se atinge quando nós alcançarmos o mundo hominal, né? O plano hominal. Mas Então, assim, não existe a possibilidade. Tá. Conforme o espírito evolui, o próprio espírito se torna mais etéreo e, como consequência, né, como efeito, o perispírito também segue dessa forma. Então, você já me respondeu, não existe espírito sem perispírito. Não, Nunca, existe, não, são tão não próximos, existe a possibilidade. Não, são tão próximos, porque assim, é uma escala evolucionária, né? A pureza do espírito e a pureza do perispírito são tão próximas no final da evolução, se é que existe isso, né? E lá eles vão se confundir. Isso está na própria doutrina. São tão evoluídos, tão etéreos, tão diáfanos, que quem está vendo não vai saber nem o que é. Mas, para a gente didaticamente entender, porque estamos muito longe disso ainda, né? Você vê, o que o Marco falou, para Jesus estar aqui na Terra conosco, foi necessário duas coisas, ter um corpo e ter um perispírito. Ele já tinha um perispírito tão puro que não era incompatível com o ser humano que somos nós. Então foi necessário baixar a vibração, criar-se, moldar um perispírito compatível com aquela vibração e aí alcançar um corpo também que teria que ser perfeito. Causa e efeito, não se esqueça disso. É isso aí. Obrigada, gente. Sensacional. Aquela animação Soul, ela mostraria essa questão do perispírito? Ué, o bichinho, eu não vi o filme ainda, só vi na chamada, eu não tenho o Disney. Ah, tá. Mas, veja bem, a partir do momento que ele cai naquele bueiro, o que a gente vê é o perispírito. Então, porque quando ele está justamente no outro plano, ele ainda tem o formato dele, só que de uma forma mais vaporosa, vamos dizer assim. Sim, não, mas veja bem. Eles mostram o que seria talvez o umbral, mostrando como eles vão se transformando, né? Quando eles não conseguem se elevar, quando eles vão indo para o outro lado, vamos dizer assim, para a direção contrária, né? E eu não sei, quem assistiu a animação, eu achei que podia exemplificar essa questão aí do perispírito. Bom, Cris, veja bem, o perispírito, como eu já falei aqui, ele é plástico. Eu já falei, o Zé falou, ele é plástico. E é o seguinte, quanto mais evoluído o espírito, mais diáfano ele é, como o Zé falou, mais diáfano também é esse perispírito, a ponto de os dois se confundirem no espírito puro. Tá? Quanto mais grosseiro é o corpo, pensa bem no corpo do Neandertal e pensa bem no nosso corpo. Né? Obviamente que o perispírito do Neandertal era mais grosseiro do que o nosso ainda. Tá? Então, quer dizer, quando desencarna,
O espírito grosseiro, ele tem tendência a que o perispírito dele seja muito grosseiro. Eu acho até que essa é uma das explicações por que o espírito mais atrasado, mais grosseiro, não consegue ver os espíritos mais evoluídos. Por conta desse padrão vibracional, o espírito mais evoluído ele é mais diáfano. Então, para ele não consegue perceber. O mais grosseiro não consegue perceber. Essa transformação, como já foi dito aqui, eles transformam em lobo, em bicho, isso, aquilo, vai de acordo com o pensamento dele. Penso, logo existo. Eu sou o que eu penso. O bicho começa a se imaginar como um monstro. Como um ser que tem chifre, que tem isso, que tem aquilo. Daqui a pouco ele está se apresentando como aquilo, porque ele cria aquilo para ele. Entende? Aí é a questão ideoplástica da substância perispiritual. Eu acho que nas próximas questões eu vou falar um pouquinho sobre isso e dá para ter uma ideia melhor. Eu só queria dar um pitaquinho aqui que eu botei a capinha de cada livro para a gente não se confundir. Por exemplo, agora a gente está vendo Filosofia Espírita, que é o livro do João Nunes Maia, volume 2 desse, onde o Miramês dá essas respostas. Quando for a pergunta de Kardec, vai aparecer um retratinho desse aí, uma fotinha dessa do Livro dos Espíritos, tá? Que é só para a gente não confundir. Então, esses comentários que a gente está lendo aqui agora é de Miramês, tá? Então, vamos lá. Podes observar o fruto de uma árvore, o mais simples que seja. O seu líquido é a essência, ou, se assim podemos o chamar, o néctar. Sempre se encontra protegido por vários corpos, para que possa cumprir o seu dever de nutrir homens e animais, insetos e aves. O que ele quer dizer por isso? Se você olhar realmente numa árvore, lá no meiozinho dela, lá no meio do tronco, é que corre a seiva. Né? É óbvio que essa seiva também se ramifica para o meio dos galhos. Mas ali, quem já viu uma árvore cortada, vai ver que ela é formada de lamelas, ou seja, umas rodelas concêntricas, né? com o centro da árvore onde corre a seiva. E aquelas lamelas vão dando grossura à árvore, vão fazendo proteção à árvore. É mais ou menos disso que ele está falando. Então, digamos que o espírito seria ali aquele fininho. Vamos comparar com a cebola. Cada casca de cebola seria uma camada. Isso é grosso modo, gente. Não entendam. É só para a gente entender isso. Que o espírito estaria... O espírito não está ali dentro, né? Mas estaria assim, para essa comparação. Seria a coisa mais quintessenciada e a envolvê-los camadas perispiríticas um pouco mais grosseiras. E quanto mais grosseiro esse perispírito, significa que tem mais camada. A gente lembra de André Luiz quando é permitido a ele visitar a mãe dele. A gente viu o Nosso Lar, a mãe dele veio visitar ele. Eu não sei se é em Nosso Lar ou se é em outra obra, que ele vai visitar a mãe dele. Ele deita para dormir, ele espera o espírito dele, é lógico. Em Nosso Lar, deita para dormir e se desprende numa porção mais que quintessenciada do seu próprio perispírito, e aí ele consegue se elevar ao plano onde está a mãe. E aí ele vai visitar a mãe. Então é mais ou menos disso que ele está falando aqui. São várias camadas que o perispírito vai se desnudando, vai se purificando, até ele chegar à condição de espírito puro. Vamos lá, verifiquemos o mel das abelhas, alimento salutar, fortificante, incomparável para os homens, como vem sendo ele guardado pelas operárias de um apiário. É revestido por muitos processos que os próprios homens não aprenderam ainda, por serem todos naturais, sem nenhuma perda da substância alimentícia e medicamentos. O espírito propriamente dito não foge a essa lei, se reveste de muitos corpos e destitui-se dos mesmos quando deles não precisa mais. Enquanto cresce, vai se desvencilhando das roupagens, que são sempre grosseiras, e tornando-se livre,
na liberdade de Deus, nosso Pai Criador. Imaginemos aqui que o Espírito fosse alguém que está numa região lá do Ártico ou da Antártica, né, com trocentos casacos por cima, e cada vez que ele pega uma embarcação lá, e cada vez que ele vai se aproximando dos trópicos, ele vai tirando uma camada de agasalho, até que quando ele chega no Equador, ele está só de sunga, porque ele não aguenta mais ficar com casaco nenhum. Então é mais ou menos isso, ele vai evoluindo, ele vai tirando camada, vai deixando as camadas grosseiras de lado. Uma hora vai, outra hora não vai. Uma hora a gente clica e vai, outra hora a gente clica e não vai. Por que será? Jesus. Vamos lá. O perispírito para nós na Terra é de grande valor. Ele nos livra e nos protege de certos enervamentos ou contrações que o espírito poderia sofrer sem a sua proteção ante o ambiente negativo e carregado de magnetismo inferior. O espírito reveste-se de corpos de acordo com o ambiente em que estagia ou em que vai trabalhar, qual o vaqueiro que usa a roupa de couro, além de sua costumeira, para correr dentro do mato, como usa o cavalo que protege e o ajuda no seu mandato. Eis aí o porquê da necessidade dos corpos usados pelos espíritos na sua jornada terrena. Vamos aqui fazer um outro paralelozinho. Levando em conta a dor. Os espíritos nos falam, né, que no plano espiritual a dor era superlativa porque você não tem como localizar a dor. Não é? O corpo físico, você é localizador. Está doendo no pé, está doendo na cabeça, está doendo na barriga, está doendo alguma coisa. Mas no corpo espiritual, você não tem muito como localizar isso. Esse incômodo é geral. Então, ele, na realidade, quando o perispírito está em contato com o corpo, ele amortiza essas dores do corpo para que o espírito não sofra toda essa carga negativa. Foi o meu entendimento disso aí. Ou seja, ele é como se fosse um anteparo para poder dar um pouco de tranquilidade para o espírito poder trabalhar sem sofrer diretamente toda a influência do ambiente grosseiro material. Então, ele vai filtrando. Posso seguir? Sim. O perispírito, para o espírito, ainda é uma veste grosseira. No entanto, para os homens, além de ser invisível, é uma substância delicada, com um poder ideoplástico extraordinário, obediente à vontade da alma, que o usa como veste temporária. Ele se unifica em torno do espírito por uma lei de atração criada pela chama divina que o sustenta e dirige, até quando lhe aprouver. Tem muitas funções, uma das quais é ser intermediário entre o corpo e a carne, o corpo de carne e a alma. Por meio dele, o mundo físico é vitalizado, mantendo o mundo físico é vitalizado, mantendo a coesão molecular, como a própria vida instintiva dos órgãos. Ainda existem outros pormenores que, com o passar dos tempos, serão descobertos. Só temos a dizer que o perispírito é uma grande maravilha para os espíritos ainda em condições materiais. Ou seja, vamos descobrir nos próximos capítulos. O Dalto levantou a mão, tá, Celeno? Fala, Dalto. Ô, Celeno, boa tarde a todo mundo. Desculpa o atraso. Dentro desse contexto, desse texto que você leu, Celeno, é do Miramês, não é? E ele afirma que o perispírito é uma veste temporária do espírito. Então, o espírito sobrevive sem o perispírito. Tem um tratado que eu não sei dizer agora, a memória não vai me favorecer nesse momento, em que fala da segunda morte, que seria o desfazer
do perispírito. E o espírito seguir com liberdade total. Tá bom, Não tem... eu entendo essa tua colocação. Só que eu desconheço um pouco como seria isso no nosso... Não, no nosso... Eu acho que essa condição, aí é uma colocação minha, tá? Mas eu prefiro entender, né, que o perispírito ele vai seguir o espírito, ainda que ele se deforme, ainda que ele tenha um monte de coisa. Eu prefiro entender que ele vai seguir o espírito até o ápice, digamos assim, né, da evolução, aonde um passa a se confundir com o outro. Porque na nossa condição de atrasado, de embrutecido, se eu perco o meu perispírito, acabou-se, no meu modo acanhado de entender, na minha miopia espiritual, acabou-se a maneira pela qual eu vou ter como evoluir. Eu nunca ouvi falar nisso, não. Entende? Deus não precisa de mim na carne, mas eu preciso da carne para evoluir. Então, se eu ficar jogado como um espírito sem perispírito e sem evolução, o que será de mim? Aí eu vou para o inferno, mas o inferno não existe, o que será de mim? Você está entendendo a minha maneira de raciocinar? Não quero muito entrar nesse coisa, porque eu acho que é um campo vasto e eu acho que não gera um entendimento, pelo menos para o momento. Eu também nunca ouvi falar. Eu só sei, assim, toda a literatura é que ele vai se purificando à medida que vai se elevando espiritualmente, ele vai ficando mais sutil, quase... mas essa de segunda morte eu nunca ouvi falar, não. Eu não tenho... desculpe, até eu não tenho enfim, esse tratado agora comigo aqui, mas já ouvi. Mas a gente pesquisa depois, né? É verdade, eu acho que sim, acho que é interessante, porque o Miramês fala nesse texto do Seleno que é a veste temporária, talvez, para o nosso planeta. Ele teria que fazer uma outra veste, se ele fosse viver num plano mais etéreo, mas, enfim, mas já... É porque a gente aprende que o perispírito ele é composto dos fluidos daquele ambiente onde a gente está. Cada planeta o seu. Cada planeta é o seu. Então, é essa veste temporária aqui na Terra. Se a gente vai para outro planeta, vai com o fluido específico daquele outro planeta. Aí vai ser a veste temporária daquele outro planeta, até que a gente vá para um outro. Ele vai se adaptando de acordo com onde a gente vai, onde está na ambiência, os elementos daquela vida lá, né? Daquela composição. Perfeito. Então, nesse caso, não há extinção total do perispírito. Eu acredito, sinceramente, que não. No meu entender, não. Eu acredito na depuração dele. Desculpa. Eu agradeço. Valeu. Aqui no livro novo está dizendo assim: à medida que os mundos evoluem, eles se tornam menos densos e o perispírito também acompanha essa evolução. Isso. Isso, acompanha. Então, ele não se extingue. Exatamente. Ele não se extingue, ele vai se moldando ao processo evolutivo. Isso. Até que ele praticamente se confunde com o próprio espírito, de tão diáfano que fica. Isso, entende? Porque você espiritualmente se purificou também. É isso. Então vamos lá. Então agora, pergunta 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo. Olha aí o que a gente vem falando. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Ou seja, o fluido universal, né, ele está espalhado por todo o universo conhecido e desconhecido nosso.
É como dizem, o hálito de Deus. E é o que dá origem a tudo. Mas ele passa por diversas modificações. E cada mundo está envolvido numa parte dele. Né? Me ocorreu aqui. Sim, o oceano. O oceano em si, na Terra, é um só. Mas nós os dividimos em Oceano Índico, Pacífico, Atlântico, porque cada uma parte dessas tem suas características. Temperatura da água, população piscosa ou não, salinidade, que é mais em um do que em outro, mas não é tudo o oceano. Então, o fluido cósmico universal, ele é tudo, mas em cada globo ele tem uma particularidade. E os espíritos que estão em volta, né, daquele globo, vivendo na atmosfera, na psicosfera daquele globo, e encarnados naquele globo, tem o seu perispírito ligado àquela particularidade do fluido universal naquela área. E conforme muda, porque evolui, muda, passa de um para o outro, aí é como aquele caranguejinho ermitão que muda de concha, sai de uma concha e larga aquela concha vai para outra, e larga uma concha e vai para outra. É a analogia que a gente consegue fazer aqui. Tá ótimo, Celeno. Valeu, gostei. Valeu. Eu só estou tentando decifrar o que o livro coloca para a gente. Foi bom. Se nós acharmos, qualquer um de nós, numa pesquisa, se achar alguma coisa, algum relato... Sim, lógico. Não tem ninguém aqui com ideia fechada, não. Sou assim, não mudo. Não, a síndrome de Gabriela passou longe desse grupo. Longe da gente. A gente vai ficar com o que a gente tem, mas se aparecer uma coisa que explique melhor, com um sentido melhor, é lógico que a gente vai debruçar no estudo para tentar entender. Perfeito. Certo? Então, vamos lá. Se pergunta A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? É a pergunta. Bom, a gente já respondeu isso, quando a gente lá atrás comentou aqui sobre a questão de Jesus. Não cabe nem ficar comentando muito agora, que realmente né? Eles têm que tomar um perispírito mais grosseiro. Você tem que engrossar esse caldo, que é para poder chegar no nosso mundo. Então, vamos lá. É necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Vamos lá. Aí, Miramês comenta. O envoltório do Espírito. O hálito divino sai de Deus na sua unidade perfeita. Contudo, ao situar-se no universo como fluido cósmico, toma características diferentes. Olha o que eu já falei. E, engraçado, eu não li isso ontem não, gente, que eu fiz isso ontem tão tarde. Eu estava tão cansado que eu fui fazendo, mas eu só lia só uns pedacinhos. Eu não li isso. E foi o que eu acabei de falar, né? Cada parte que ele está é intuição mesmo, né? Toma características diferentes em mutações diversas, de acordo com o ambiente onde vai prestar serviço, pela vontade do Senhor. Em cada mundo, o magnetismo que envolve os espíritos é diferente um do outro, considerando a evolução dos povos que o habitam. Os fluidos são correspondentes à escala evolutiva dessa mesma humanidade. Eles se mudam um pouco, até de país para país, na própria Terra. Olha o que Miramês vem falando. Eles se mudam um pouco, até de país para país na própria Terra. Talvez isso explique as diferenças entre as populações e as características das populações mundiais de cada continente. Verdadeiramente, podemos afirmar que se muda o campo fluídico de pessoa para pessoa. Né? Cada perispírito é um perispírito, muda a vibração de pessoa para pessoa. E é sobre essas mudanças que queremos conversar no que tange ao envoltório do espírito. Há muitos espíritos que vêm à Terra em trabalhos assistenciais, entidades de muita elevação que, ao chegarem no nosso mundo, mudam de roupagem fluídica para suportarem o ambiente que acolheram para trabalhar, como acontece com quem sai de um lugar muito quente para uma região fria. Isso nós já comentamos, né?
Só falamos o inverso, da região fria para a região quente. Necessariamente começa a usar as roupas do ambiente em que vai permanecer. O perispírito é, pois, uma roupa do espírito trocável, igual às roupas humanas, diferenciando-se das vestes terrenas pela sua estrutura, na capacidade de assimilar e de obedecer à vontade do espírito. Em comparação, as da terra têm natureza divina. Em comparação às da terra, têm uma natureza divina. Ou seja, a gente aqui está acostumado a dizer que a roupa terrena, o corpo terreno, é uma roupagem que a gente troca a cada existência, né? E o perispírito também é uma roupagem que a gente troca a cada evolução planetária, digamos assim. Cada tempo que a gente vai para um lugar mais evoluído, um mundo onde o fluido universal que o envolve é mais evoluído, a gente acaba tendo que se amoldar a isso, e a gente vai revestir um perispírito mais quintessenciado. O perispírito é o condutor dos centros de força, capaz de obedecer fielmente à engrenagem da alma que ainda está escondida nos segredos da vida e que faz uma ligação perfeita com as glândulas endócrinas do corpo físico. E dessa harmonia é que teremos e desfrutaremos dos princípios da felicidade. Vejam aquele vídeo que eu coloquei hoje cedo no grupo, mas eu coloquei sem nenhuma explicação, burro que fui, e depois, mais tarde, o Lu colocou ele de novo, com bastante propriedade, escrevendo e até desafiando ao tio Napito a fazer uma palestra sobre. Vai dar para entender um pouquinho do que ele está dizendo aqui. O magnetismo que reveste um planeta habitado evolui com a evolução dos espíritos ali estagiados. Tudo se depura pela força do progresso. O obediente ao tempo e às bênçãos de Deus. Em um mundo inferior, onde existem espíritos primitivos, certamente os fluidos que o cercam são de natureza pesada, compatível com os seus habitantes. Foi o que eu falei ainda agora quando eu lembrei do Neandertal. Certamente, né, o fluido do planeta Terra, quando ele era um planeta primário, lá ainda estava saindo da pré-história, ainda estava o primeiro dos hominídeos, o fluido que envolvia a Terra era muito mais pesado, muito mais denso. Obviamente, os perispíritos eram mais densos porque nós tínhamos corpos mais densos. Hoje, nós temos corpos mais... se a gente for comparar com o corpo do hominídeo, é um corpo mais diáfano. Obviamente, o perispírito também o é. E assim vai sendo a evolução. Por isso, mesmo com digamos assim, todo o preparo para conseguir revestir um perispírito humano, na carta de Públio Lentulus a César, ele relata que Jesus, assim como sua mãe, eram muito diferentes do povo daquela região. Uma beleza jamais vista. Pessoas diferentes. Por quê? Porque mesmo endurecendo todo isso, vamos dizer assim, aglomerando moléculas perispirituais para fazer um perispírito mais grosseiro para poder encarnar na Terra, né? Esse espírito é de tanta luz, de tanta coisa, que mesmo assim ele preservou um tanto da sua beleza espiritual que o diferia de todos os outros. Conta-se que ele era bem mais forte, mais alto, não é? No entanto, não usou essa fortaleza para oprimir ninguém. Usou só o amor. Ô, Marco, só para orientar o pessoal aí, ó, o livro que fala da segunda morte é esse aqui, ó. Eu não estou vendo, depois você me mostra. Tá, é O Abismo de Ranieri. É o livro orientado pelo André Luiz também. Olha, não foi esse livro que a menina falou no vídeo, O Abismo? Foi, esse mesmo. É esse aqui que fala da segunda morte. Ele é uma viagem no mundo inferior, então o espírito ele tem experiência com perispíritos degradados. É um livro interessante, mas que só deve ser lido
por aqueles que já têm um certo grau de instrução, porque senão é uma obra que requer um certo, né, grau de avaliação. Então, assim, eu estou dizendo qual é o livro, mas não estou recomendando para que seja lido, por exemplo, com a Camila, que ainda tem tanta dúvida ainda. Mas esse aqui é um objetivo, tá bom? O Abismo de Ranieri. Alguma coisa sobre degradação perispiritual, destruição de parte do perispírito, também fala naquele livro O Perispírito e Suas Modulações, do... O pior que eu tinha o livro emprestei, agora não tem mais, não tem nem como mostrar a vocês. Emprestei, não me devolveram nunca mais, eu não sei para quem emprestei. Mas nós estudamos ele lá no SEAB. Lu, vê se você lembra o nome, depois você fala para a gente aí. É o Perispírito e Suas Modulações. Tem uma parte que fala um pouquinho sobre isso. O Lu está fora do ar, tá? Não está na sala, não. Ah, tá bom. Então depois a gente pergunta e vê isso aí. Então vamos continuar aqui. O magnetismo que reveste um planeta habitado evolui com a evolução dos espíritos ali estagiados. Tudo se depura pela força do progresso, obediente ao tempo... Ah, isso eu já li, né? Já li? Já. Então tá, então vamos passar... Já leu. Vamos lá. Qualquer espírito de natureza superior que tiver de reencarnar neste mundo, haverá de trocar as suas vestes de luz por outras mais densas, evitando assim o impacto mais forte da luz com as trevas, sem a necessidade de sofrimentos que podem ser evitados. Certamente que uma alma evoluída, ao trocar suas vestes de luz por outra mais grosseira, renuncia porque passa a sofrer uma agressão do próprio ambiente que aceitou como moradia. No entanto, a sua capacidade de amor ultrapassa todas as investidas do que chamamos de trevas. Vamos ver esse negócio dessa renúncia aí? É só colocar de uma forma aqui mais grosseira, para a gente tentar entender. Vou voltar àquele exemplo do lugar quente e do lugar frio. Então, eu estou aqui acostumado, no meu Rio de Janeiro, a andar de short, camiseta, aí, de repente, eu tenho que me mudar com a minha família para o Alasca, porque vai ser melhor para a minha família, de um modo geral, sei lá, não vamos discutir esse contexto, mas aí eu tenho que mudar para o Alasca. E eu que detestava colocar até uma camisa de manga comprida, agora eu vou ter que andar com 5 casacos, não sei quantas meias, mais ou não sei o quê. Então, isso vai impor a mim um sacrifício, por amor à minha família que tem que ir para lá. Então, eu vou estar fazendo uma renúncia. É nesse sentido que eu entendo essa renúncia do espírito superior. Tá, obrigado. É nesse sentido que eu entendo a renúncia do espírito superior em favor dos que ele veio, no caso Jesus, para socorrer. Então, ele renunciou e se impôs um perispírito mais pesado, se impôs um corpo mais pesado. Temos ideia do que seria Jesus, que se movia com a velocidade, se move com a velocidade do pensamento, ter que ficar aqui entre nós e andar com as duas perninhas para lá e para cá, aqueles chinelos grosseiros daquela época, sem nem poder nem volitar? É ou não é uma renúncia grande, grandíssima? Não é? É se submeter à igualdade, né, Celeno? Sentir a pois dor, é. Né? Pois é, mas só espíritos com muito amor no coração conseguem fazer isso, né? É verdade. Jesus sofria com essa coisa, né? É o exemplo do amor de mãe, que deixa de comer para poder dar comida ao filho quando falta. Deixa de passa frio para não ver um filho descoberto. Então, é o exemplo mais próximo que a gente tem disso é da mãe. Vamos lá, vamos continuar. O mesmo não ocorre com os espíritos primitivos, que não suportariam viver em mundos altamente evoluídos. Perderiam a razão e de nada serviriam suas estadas nesses mundos. Seriam inúteis todos os esforços para as reencarnações destes espíritos em mundos superiores. E aí a gente se coloca nessa situação, né? A gente fica pensando, poxa, eu queria tanto ir para um lugar melhor. Será que a gente tem condição de ir para um lugar melhor? A gente está no lugar que a gente merece estar, que a gente precisa estar para poder desenvolver nossas habilidades. Aí pegam o sujeito aqui,
todo embrutecido, como é o Marco Heleno, e me levam para Júpiter. Lascou-se. Eu acho que até os animais de Júpiter são mais evoluídos que eu. Então, como é que eu vou fazer para me virar no lugar daquele? Vou perder a razão. Vou ficar completamente deslocado. Então, deixa eu aqui mesmo, que aqui eu vou aprender a ser útil, que é o fim, a finalidade de todos nós, servir ao próximo, amar ao próximo para si mesmo. Posso continuar? Estou continuando. Marcos Heleno. Oi. Posso voltar só um pouquinho na segunda morte? Fala. Ou depois que você concluiu? Bom, eu acho que... Que horas são, gente? Eu estou perdido. 17h20. Então, eu acho que só vai dar para terminar essa pergunta, né? Porque a 95 acho que não vai dar. Então, a gente termina essa pergunta e deixa a 95 para o próximo estudante. É chato, porque vai entrar em outro tema, vai ser meio quebrado, mas... E aí a gente conversa sobre as anotações de todo mundo, tá bom? Depois, falta mais um ou dois slides para ler aqui do Miramês para acabar essa pergunta. Isso, depois, então. Então, vamos lá. Podemos, com isso, imaginar o quanto sofreu Jesus no ambiente da Terra. Olha só, gente, eu juro para vocês que eu não li, eu formatei e fui jogando sem olhar. A cruz é um traço sem importância na sua vida terrena, em se falando de sofrimento. O que... Ah, não, esse pedaço eu li. Esse pedaço eu consigo... Agora eu consigo lembrar que esse pedaço eu li. O que mais lhe causava inquietação era certamente o ambiente negativo, o magnetismo resultado do planeta Terra, chegando em momentos de oração a sua vibração a atingir o ápice do que se pode atingir na Terra. Ele aí transpirou sangue pela violência do ambiente, não pela violência física, pela violência do ambiente. Como se sentiria um homem civilizado se fosse preciso vestir uma roupa de couro cru por toda a vida e ainda precisasse exemplificar a vivência do bem e do amor a todas as criaturas? Vejamos isso, para que possamos sentir a posição de Jesus quando veio à Terra nos ensinar. Eu aqui lembro do professor Celso Martins, não sei quem o conheceu, né, que ele frequentava aqui o Centro Espírita Moisés aqui em Realengo, era palestrante aqui na casa quando eu era adolescente, e ele dizia assim, eu quero ver ser espírita, não é aqui dentro da casa espírita, não, eu quero ver ser espírita dentro do 144, o 744, que era o ônibus, que ainda nem sei se é, porque tem um pâncreas no nome dele, que fazia o Cascadura Realengo. Ele dizia assim, eu quero ver ser espírita dentro do 744, de manhã, no dia de chuva, ou então à noite, voltando para casa. De manhã é pior ainda, você vai todo limpinho, arrumadinho para o trabalho, e vem alguém com o pé cheio de lama, que naquela época aqui a maioria das ruas não tinha calçamento, pé cheio de lama e suja a sua roupa, você vai ter que trabalhar o dia inteiro com a roupa suja de lama. Quero ver ser espírita aí. Ou seja, é disso que ele está falando. Então, você todo civilizadinho, todo bonitinho, e aí você é jogado num ambiente pesado, difícil, onde ninguém compreende a sua condição civilizada. Como que não é sofrido isso? Então, por aí, nós devemos tentar avaliar o quanto Jesus sofreu. Aí vem a pergunta 95. Aí fica a critério de vocês. Lê ou não lê? Lê e não lê os comentários? Deixa para o próximo? O que é que vocês acham? O que eu faço? Alô? Segue, ela é curta. Ela é curta? Então, vamos lá. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas? Pode ser perceptível? Resposta. Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. E aí está falando de materialização, assunto para o Dalto, não é? Uhum. Nós temos 5 minutos para poder ler a coisa de Miramês. Vamos lá. O perispírito tem forma? O perispírito não tem forma
No entanto, ele é obediente à determinação do espírito e conserva aquela que o espírito lhe dá, inspirado na forma esquematizada pelos instrutores da humanidade, que se reflete no corpo físico, assim como o perispírito toma as dimensões engendradas pelo espírito. O corpo físico obedece às regras do perispírito na sua formação congênita. Leiam André Luiz e lembre-se lá da hora em que eles vão planejar as reencarnações, planejar os corpos, né? Para entender melhor isso. Mas o corpo de carne herda, até certo ponto, muitos traços dos seus ancestrais. A lei de hereditariedade é um fato que a ciência do mundo reconhece. Até certas doenças são assimiláveis para os descendentes, com muita propriedade. E essas hereditariedades, em casos diversos, se interpenetram por vibrações afins. Os males psicológicos são também transferíveis e, em muitos casos, passam para o mundo biológico e, por vezes, de forma bem acentuada. A descoberta do cientista russo Pavlov dos reflexos condicionados é um ponto de partida e apoio para as doenças herdadas ou, por vezes, assimiladas por nós. Quando ouvimos alguém falar em doenças e mesmo a criação de ideias e suas materializações na psicosfera da Terra pelos homens decadentes mentalmente. Ou seja, ele está falando aí que não é só essa coisa da herança, né, hereditária, mas também a gente acaba trazendo para o nosso soma, através do pensamento, através dessas doenças psicológicas, pelos nossos... a gente vai introjetando, né? A pessoa fala na doença e a gente começa a sentir os sintomas daquela doença. É muito interessante ver isso. A pessoa está dando os sintomas de uma doença e a pessoa daqui começa já... Tem uns que começam até a se contorcer, né? É isso. Agora, mesmo essa questão da hereditariedade, né? Quando o espírito tem a condição mais elevada, ele consegue fugir um pouco, bastante até, a essa condição. Tem palestra da Anete Guimarães que explica isso muito bem, agora eu não me lembro o título e não dá para fazer porque a gente está com pouco tempo. Não dá para procurar que a gente está com pouco tempo. Vamos lá. Tudo, deixa eu tirar aqui aquele... Opa, passou de novo. Aqui tem que tirar a barra daqui. Barra, sai daí, barra. Tudo se cria mentalmente, toma forma e passa a viver no campo propício da vida de quem criou. A ciência oficial fala muito de hereditariedade, contudo, examina essas leis somente no corpo físico. Porém, ela tem mais amplitude na seara mental e é muito mais absorvida pelas emoções semelhantes às dos criadores. O corpo perispirítico é de natureza extraordinária no que tange a sensibilidade. O sistema nervoso do complexo humano recebe do perispírito cargas e mais cargas de energia, de acordo com os sentimentos capazes de equilibrar todo o soma, como de desarmonizar todos os seus princípios harmônicos. E aí a gente ia ter que buscar lá a cadeia do DNA, né? Lá, a guanina, a tinina, a citosina, para ver como é que essas proteínas absorvem essas energias, para ver de que forma que vão se combinar, de que forma que vão predispor os genes, para a gente entender mais essa hereditariedade. Mais um assunto para o tio na pila. Depende da educação da alma, e foi sem explicar particularidades que o Evangelho apareceu no cenário do mundo, na sua mais profunda simplicidade, para educar o ser humano. Entretanto, se estudado cientificamente, torna-se o livro mais científico do mundo, por falar das principais verdades ligadas à alma, com todos os seus possíveis corpos e a sua mais elevada harmonização. Ou seja, não é que o conhecimento não esteja ali, que precisa de um conhecimento a mais. Nós é que ainda não atingimos a condição
de absorver todo o conhecimento que está ali. Por isso que até hoje, né, o Evangelho continua lá, assim como toda codificação continua lá, e muitas tentativas de revisão para modificar que foram aventadas de ser feitas não foram levadas a cabo porque nós ainda não tivemos condição de aprender tudo que está ali. Como é que vai tentar melhorar? Vamos tentar melhorar o nosso conhecimento, o nosso cabedal, para a gente aprender isso tudo. Pô, gente, agora ele travou. Agora foi. O perispírito não tem forma definitiva, mas tem forma relativa com o ambiente onde foi criado. O homem, ou mesmo o espírito desencarnado, conhecedor dessas verdades, passa a educar a mente usando todos os recursos possíveis. É pelos pensamentos que nascem as ideias, e são elas que determinam a qualidade do espírito e o plano em que ele vive na escala dos seres. Os impulsos inferiores desqualificam os sentimentos, enervando as energias sublimadas e tornando-as em magnetismo inferior, de sorte a pesar a carga vibratória e endurecer as sensibilidades do corpo astral, que serve ao espírito como carro de condução. E ele, animalizado, torna-se pesado e de difícil manejo. É qual o animal lerdo, que mesmo sobre os mais drásticos açoites, ainda é insensível ao comando. A doutrina dos espíritos, sob a influência do Cristo, vem nos ajudar a sair desse letargismo primitivo e a alcançar o despertamento dos dons espirituais de maneira a nos libertar da escravidão e da ignorância. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, gente, nesses estudos diários, né, nos reforçando a ideia de nos aprimorarmos moralmente, de nos integrarmos ao serviço do bem, isso tudo vai refletir na melhora do nosso perispírito. Em próximas encarnações, a gente vem muito mais saudável. O que a gente tem de doença hoje, de gene defeituoso, numa próxima encarnação não vem mais. Porque a gente vai estar com o perispírito mais puro. Obviamente, esse corpo vai estar purificado. Eu acho que está acabando aqui. Esse é o último slide, se eu não me engano. O perispírito é semimaterial, pela sintonia que deve ter entre o espírito e o corpo. Ele faz a junção dos dois, para que o espírito alcance a luz. Com o tempo e a reforma do homem, pode tornar-se puro, de sorte a ficar mesmo invisível a alguns olhos espirituais. É o que a gente comentou lá atrás. Quanto mais elevado o espírito, mais puro ele fica. E por isso alguns espíritos desencarnados, mas ainda embrutecidos, não conseguem ver. Como pode, em muitos casos, ser tão material ao ponto de se confundir com os próprios homens, né? Então, tem espíritos tão grosseiros, né, que realmente são, talvez, em planetas inferiores, né, estejam quase que materiais para nós. Bom, a gente terminou aqui. Agora, a gente vai descompartilhar para deixar a cada um o comentário. Muito obrigado pela atenção de todos e desculpe por tanta atrapalhada com esse computador aqui. Vamos lá, a palavra está aberta. Eu queria complementar, porque eu lembrei quando o Dalto falou, e eu disse que nunca tinha ouvido falar. Está me ouvindo? Estou. Estão me ouvindo? Perfeito. Sim. Perfeito. Então, no livro Ícaro Redimido, ele traz o que ele traz o caso da segunda morte, mas não é assim exatamente como a gente estava falando. Ele diz que a segunda morte é como se fosse um sinônimo de ovoidização. É porque o espírito perde aquela consciência, a consciência ativa do espírito.
Então, isso é se referindo como se fosse ele vai se tornar um ovoide, depois da morte do corpo físico, né? E aí ele vai dizendo que é grave e é uma rara patologia da alma desencarnada. Não é uma coisa assim que acontece normalmente. Acomete espíritos com alto quilate de rebeldia e de maldade, levando ao completo embotamento da consciência, com a total paralisação do metabolismo orgânico e psíquico. É conhecida também como petrificação perispiritual. No entanto, aí vem a recomendação. Esse fenômeno não pressupõe a anulação, porque o espírito é imortal, que seria inadmissível diante da indestrutibilidade divina da vida que o nutre. Ele deixa bem, bem claro isso. Inclusive, ele traz o caso que o desencarnado pode também, num processo de fuga de si mesmo, negando a continuidade da vida após o túmulo, ele pode ser um suicida no plano espiritual. Ele é suicida do espírito, não apenas do corpo físico. Mas, de novo, ele ressalta que é uma força de expressão e não pressupõe o aniquilamento da individualidade. Então, na realidade, existem esses casos, mas são raros e não significa que o perispírito vá se extinguir. É nesse livro. Eu já passei por essa. Assim também. Fala, Dó. Pode falar. Não, eu já passei por essa leitura do Ícaro Redimido. A memória que já não está assim tão boa, né? Por isso. Mas então, pelo que eu compreendi ali, é também isso. É um processo que sofre, que o espírito é muito rebelde, aí vai demorar mais, vai passar ali aquele tempo até ser socorrido, mas ele não se extingue, e ao não se extinguir, o perispírito dele também vai acompanhar o processo evolutivo. Para mim está perfeito, satisfeito. Também. Gostei. Ótimo, né? Esse grupo é danado. Esse grupo não é mal, não, mas essa turma aí perguntar mesmo aos universitários aí para poder responder alguma coisa. Pergunta de aluna que reprovou e está na sala de recuperação. O Luciano escreveu no chat, hematoidrose. Hematoidrose é a transpiração de sangue de Jesus? Parece que sim, né? Hemato vem de hemácia e hidro é sair com E ele água. não vai poder falar, deixa, fica para a próxima, vou para a sala de recuperação mesmo. Não, grava um áudio, Nós já abordamos aqui em estudos anteriores esse processo pelo qual Jesus atravessava, como muito bem colocado pelo Marcos, inclusive o Miramês também fala sobre isso, acerca desse processo. O Jesus transpirava sangue no momento de intensa produção intelectual, quando ele escondeu. Está ouvindo, Raquel? Está picotando. Oi? Está cortando. Está picotando. Faz assim, quando então você é o chegar... sinal. Isso, quando você chegar em Mangaratiba, você grava um áudio, coloca no grupo, complementando isso, essa informação. Pode ser? Sim, tranquilo. Eu já falei isso algumas vezes aqui no grupo, mas eu faço isso também, não tem problema não. Melhorou agora. É porque eu fechei a câmera, é por isso. Bom, então, eu vou falar rapidinho aqui. Eu acho que se der algum problema, vocês me sinalizem, por favor. A
pontuação que a Raquel fez acerca do livro Ícaro é muito interessante e está alinhada, inclusive, com aquilo que nós já sabíamos, de uma certa forma, acerca do processo de ovoidização. É exatamente isso. Só que tem um outro autor espiritual que ele eventualmente ele é colocado aqui, eu tenho alguns cuidados, porque não há uma chancela da FEB acerca do médium que traz essas informações, mas que já teve a oportunidade de ler a trilogia Senhores da Escuridão, um dos 3 livros, narra claramente todo esse processo. Inclusive também corrobora com a questão da não perda da consciência integral. Né? Ou seja, o espírito vai se cristalizando a tal modo, de uma forma até enegrecida, e existe uma espécie de departamento onde os ovoides, espíritos ovoides, eles são armazenados numa espécie de câmaras para serem utilizados não na ação do bem. Agora, é um processo extremo, né, de culminância de uma subserviência, digamos assim, espontânea, pelo qual o espírito desencarnado acaba atravessando por força dos atos que ele cometeu no passado. É só isso. Obrigado aí. Ô, Lu, aquele livro que a gente estudou no CEAV, O Perispírito e Suas Modulações, ele fala um pouco sobre essa questão da degradação do perispírito também, não fala? Eu não me lembro o autor, é Jacomelo? Você lembra? Lu? Não escutou, acho que caiu. Sabe, esse trecho da travessia, a gente perde o sinal. Então fala aqui, você ia falar, fala aí. Não, é que nós não chegamos a estudar o perispírito, as suas modelações. O Zalmino Zimmermann tem uma obra fantástica, quase um tratado, se não um tratado sobre perispírito. Mas o que nós estudamos, qual foi o autor? Não foi Manuel, não. Perispírito e as suas modelações. Foi os perispíritos e suas modulações, sim. Nós estudamos esse livro lá. Um livro até razoavelmente grosso também. Caiu de novo. Caiu, aí ele fica olhando para a gente com esse sorriso maroto. Dizendo assim, caiu o azar de vocês. Olha lá. Olha a cara dele. Na verdade, tudo se dirige e nos direciona para o processo evolutivo, evolução moral, porque até Paulo fala nessa questão da morte, ele se refere à segunda morte, está também no Ícaro Redimido, quando ele diz, Paulo se referiu à segunda morte e suas modalidades, quando afirma que o salário do pecado, dos nossos equívocos, das nossas rebeldias, é a morte. E essa morte que não é a morte física, mas esse atraso que nós provocamos no nosso processo, na nossa caminhada evolutiva. Sim, essa cristalização do estado espiritual, onde ele perde a consciência de si mesmo e vai ficar ali, sabe-se lá por quanto tempo. É assim que eu entendo também. Não uma destruição, porque porque se nós somos imortais, não vai ser destruído. Vai retardar o processo, mas não extinguir. Jamais. Jamais. Imortalidade da alma, né? Nós somos destinados à felicidade, nós somos filhos da luz. Perfeito. Esquecemos disso, apagamos, insistimos de tudo que é jeito, mas vamos chegar lá. O livro que o Luciano falou é esse aqui, ó.
Eu acho que eu tenho, vou dar uma olhada. Ele está no grupo, Sodalto. Tem Eu acho que eu tenho ele em em PDF. mídias. Alguém botou no grupo. Ele está lá no grupo, alguém compartilhou, como compartilhou Segurança Mediúnica e outros livros. Como que é Tá o no nome? grupo. É o Zimmermann, tá, já vi, já É enxerguei. esse mesmo. Ele está no grupo, para quem precisar baixar o PDF, já está lá já. Mas se vocês quiserem, eu posso reencaminhar, se for mais fácil. É melhor, Camila, porque aí deve estar muito lá para trás até o pessoal achar. Deve Não, Marco, é simples. Se a gente for acessar as nossas mídias, tem lá mídias, fotografias, vídeos e tudo. Tem links, onde a gente envia os links, e documentos. Todos os livros que foram compartilhados desde que eu entrei no grupo há 1 ano atrás, estão lá. É? Mesmo que a gente apague? Ai, Raquel, esse não, se apagou, na verdade, ele não vai. Não vai estar. Mas eu encaminho para vocês, não tem problema nenhum. Eu coloco. Normalmente eu apago foto, vídeo, agora documento eu não eu apago. Eu saio apagando, eu geralmente eu não sou apegada, não. Eu sou apagada. Eu baixei no computador, por exemplo, então eu não tenho ele mais nas mídias. Mas é só mandar pro grupo outra vez. Apago tudo, menina. Eu sou um apagador ambulante. Eu também. Eu baixo no computador, na verdade. O que me interessa, assim, que é importante. Ou então eu favorito, como diz o Luciano, eu favorito aí, mas quando eu vejo limpou tudo, aí fico pedindo a Tati, que é muito apegada, ela disse que guarda tudo. Aí eu, Tati, aquilo assim você guardou? Ai, ai. Gente, podemos fazer a prece para parar a gravação, não? Acredito que sim, né? Até porque somos nós que vamos ter que parar a gravação. E aqui são quase 10 para as 11 da noite. Vige, vamos embora. E nós entramos no horário de verão. 5 horas. Eu ainda nem almocei, veja só. E nós já jantamos e vamos nanar agora. Tá bom, então. Eu cheguei na correria, o dentista falou para não mais. Só mais 1 hora para trabalhar, mais. Ai. Mas hoje o dia estava lindo, aí estava bonito também. Aqui? Aí na Alemanha. Maravilhoso, nossa. Nossa, que estava impecável. E as flores de cerejeira, cada uma mais linda que a outra. Isso, exato. Estamos com as cerejeiras em flor e magnólias. Aham. Lá no Palais Royal tá lindo. Abre o microfone, querida. Prece antes Vamos do fazer recreio. a prece, exatamente. Faz você, Raquel. Tá bom. Vamos lá, então. Queridos companheiros, vamos nos recolher ao nosso interior para agradecer a mais esse encontro de troca de conhecimento, de aprendizado, de reflexões, e que com alegria de encontrar os amigos, os companheiros nessa sintonia de afeto, todos voltados para o mesmo objetivo de aprender e crescer espiritualmente. Mas também, Senhor, os nossos corações tão sofridos por tantas sombras que vemos ao nosso redor, tantas dores, nós pedimos que possa ser direcionado para todos os corações que necessitam de amparo, de socorro, de consolo, que leve do nosso melhor, que leve da nossa alegria de estarmos juntos, que leve um pouco do nosso conhecimento, que leve da nossa perseverança em estar sempre na tua presença, Jesus. Que a luz se faça onde houver muita sombra, que os corações muito sofridos recebam bálsamos dos teus mensageiros, curativos
flores, estrelas luminosas para tratar das almas que nesse momento enlutadas choram, se separando dos seus amores, que nós possamos enviar do nosso melhor a cada coração desse que necessita de amparo, de consolo e de esclarecimento. Agradecemos por tudo, enfim, Senhor, e pela oportunidade de servir. Graças te damos agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Gente, foi lindo, viu? Muito obrigada. Preciso ir. Muito bom, Marco. Obrigado, gente. Mas sem a colaboração de todos não ia rolar, né? Eu vou sair, que eu estou precisando sair. Beijinho. Nós Tchau, também. tchau, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Marcos, os dois Marcos e as meninas, um abraço grande para todos. Para vocês também. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, Tchauzinho. gente. Até amanhã. Ana, Gerânio. Muito obrigada. Muito obrigada. Um belo estudo. Para você também. Tchau. Tchau. Até amanhã. Obrigada, muito obrigada. Um belo estudo. Aprendi muito hoje. Stop cloud.